Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez na semana da comemoração do Natal, data em que relembramos o nascimento do Mestre Jesus, o Salvador da humanidade. Muito importante refletirmos no seu nascimento, na sua vida e principalmente nos seus ensinamentos. Esse ano 2020 com certeza ficará na história. A humanidade terrestre está passando por uma de suas mais intensas lições. Já sabemos, estudando a terceira revelação, a doutrina espírita, que nosso planeta está passando por um momento de transição planetária, está em evolução, está se transformando de um planeta de mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse tipo de desencarne coletivo faz parte desses mundos que se encontram em estado de transformação. Então tudo tem uma razão de ser, Deus está no leme, acompanhando com muito amor através dos seus mensageiros e principalmente o nosso Mestre Jesus, que tem a ligação com esse planeta, pois sabemos através de estudos que ele foi o co-criador do planeta Terra e sua ligação de amor é eterna, é presente com toda a humanidade terrestre e ele está a zelar por cada um de nós. Tenhamos a certeza disso. Então, foi um ano de muita provação, de muito resgate, de muita luta, mas com certeza de muito aprendizado para todos nós. E esse é o objetivo da nossa encarnação, não é verdade? Que saibamos tirar as lições que esse momento nos apresentou. Então foi um ano muito diferente, que nos trouxe muitas reflexões e um Natal também diferente, onde as pessoas vão estar muito mais introspectivas, muito mais reflexivas sobre o verdadeiro significado do Natal. E como é bom estarmos reunidos nesse momento, em prece, refletindo sobre isso, mesmo não estando juntos presencialmente, mas estamos aqui nesse instante, refletindo e falando do maior mestre, do maior líder que viveu aqui na Terra. Gostaria de começar a nossa reflexão desta noite sobre o Natal com a linda mensagem do Novo Testamento, Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E foi essa a missão do Mestre Jesus. Ele veio nos ensinar a amar. O único poder que ele utilizou foi o poder do amor. E ele foi o maior líder que a humanidade conheceu. Amor é um sentimento de doação, de bondade, de desprendimento. E amar faz parte da evolução espiritual, da eternidade. Amar é ajudar o outro a crescer como ser humano, ajudá-lo a perceber e reconhecer em si mesmo tudo aquilo que ele tem de melhor, transformando em realidade o que já existe potencialmente, moralmente de bom em cada um de nós. Você só sabe dizer se ama alguém se você já teve que perdoar verdadeiramente esse alguém. Outros ensinamentos que nos fazem refletir, que Jesus nos ensinou: sois deuses. Tudo é possível para aquele que crê. Conhece a verdade te libertará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Nos afirmou o Mestre, mostrando o roteiro que devemos seguir. Mas para que isso aconteça, precisamos conhecer o Mestre Jesus, ler e estudar o Evangelho, onde se encontram as suas palavras, seus ensinamentos, e sentir a sua presença constante em nossas vidas, e deixar ele nascer em nossos corações, como nosso querido irmão X cita em um de seus livros. É muito interessante o texto que ele escreve. Jesus nasceu onde e quando? Porque ele nasce nos nossos corações em períodos diferentes da vida. E Vinícius, Pedro de Camargo Vinícius tem um texto que fala sobre isso. Na vida de Maria de Magdala, Jesus nasceu naquele dia em que a retirou da prostituição para lhe dar uma vida notável de respeito. Se perguntássemos a Simão Pedro, quando foi que Jesus nasceu? Ele certamente responderia que Jesus nasceu em seu coração depois que ele havia negado 3 vezes e se deu conta do equívoco, quando o mestre apareceu para ele abrindo-lhes os braços como se nada houvesse acontecido, em nome do amor e do perdão. Jesus nasce para cada um de nós, criaturas humanas, num momento diferente. Pode ser no momento de dor, do desencarne, de uma dificuldade financeira, de uma enfermidade, no momento de grande desespero ou de uma ternura e de imensa paz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que na vida que eu levo, do jeito que eu estou, conduzindo a minha vida, Jesus já nasceu realmente para mim?
Será que Cristo corresponde para mim uma realidade vivencial? Quem é Jesus para mim? Será que eu já permiti que Ele nasça em meu coração? Será possível Jesus existir em mim verdadeiramente? E quando isto acontece, quando falamos com o coração, eu creio em Ti, Senhor. Sua luz e seu amor estará eternamente em nós. Nunca mais nos afastaremos dele. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Lembrando Paulo de Tarso, sempre na bela epístola aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, meus queridos amigos, perseverem nesta busca. Não podemos mais desistir, não temos mais tempo, já adiamos muitas vezes. O momento agora é decisivo. Aproveitemos cada instante que a vida nos oferece. Vamos conhecer, ler, estudar, sentir e viver Jesus. A doutrina espírita é a chave para entender Jesus. Ao assimilarmos os ensinamentos do Mestre, edificamos valores novos, alicerces sólidos, e isto é muito importante e necessário para nossa transformação moral, nossa evolução. Requer muita disposição, dedicação, esforço, boa vontade, perseverança. Lembremos sempre das 3 palavrinhas de Leon Denis, continuador de Kardec. Ele nos alerta. É o roteiro: querer, saber e amar. E como sentimos que isto já está acontecendo? Ou já aconteceu em nossos corações? Quando toda a mensagem de Jesus faz sentido para nós. Quando entendemos seus ensinamentos como verdades imutáveis, como expressões das leis de Deus. Quando percebemos que seus postulados são acessíveis a qualquer coração. A luz é para todos. Quando compreendemos que podemos nos esforçar para praticá-lo e que não há regeneração possível sem seguirmos ao Mestre. É ter a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus e à perfeição, no domínio de nossas dificuldades espirituais. Precisamos estar perto de Deus, desenvolver a nossa fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É ter a certeza de que Ele está no comando, como preposto de Deus, governador espiritual do nosso planeta. É nosso irmão maior que nos ama incondicionalmente. Sua fé na redenção humana é inabalável e absoluta. Ele já nos disse: quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Eu sou a luz do mundo. E esse momento que passamos na Terra, atualmente, é único, e ele representa um divisor de águas nas nossas vidas como espíritos imortais que somos. Vamos terminar a nossa reflexão lembrando da parábola do semeador, que nós gostamos muito de contar para as nossas crianças, né, na evangelização. Eis que o semeador saiu a semear. E é isto que devemos fazer. Essa parábola é um convite nos alertando que cada um deve semear a terra das almas, que está sufocada de angústias, de tristeza, de viciações, de dores profundas, levando o remédio que vai curar todas as feridas. A fé
a esperança e o amor. Não é verdade? As comemorações do Natal conduzem-nos a esse entendimento, a eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, e o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. As comemorações do Natal é a oportunidade para fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. E por que temos tanta dificuldade de vivenciar os ensinamentos do Mestre? Infelizmente, pelas nossas imperfeições, temos muita dificuldade para assimilar o Evangelho, vivenciar as suas lições. E a doutrina espírita, ela nos oferece um apoio inestimável. Ou seja, temos todos os meios disponíveis às nossas mãos para nos transformarmos efetivamente em criaturas melhores. Mas, infelizmente, pelo nosso orgulho e vaidade, permanecemos marcando passo, com muita dificuldade de avançar. Sabemos que Jesus é o Cristo Consolador. Feliz expressão de Allan Kardec, que está ali registrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois ele mesmo, Jesus, nos faz um convite irrecusável. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Espíritas, estamos conscientes de que o Mestre Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para nos servir de guia e modelo. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão dessa lei. O que nos falta, o roteiro está aí. O que nos falta é vontade firme de mudar a direção que estamos dando à nossa vida. Uma vontade disciplinadora que possa nos libertar dos aflitivos séculos de conduta viciada que todos nós trazemos em nossa bagagem espiritual, sempre geradora de sofrimentos, nas inúmeras reencarnações reparadoras. E só essa vontade firme, que é suficientemente forte para sustentar a harmonia do nosso espírito, da nossa alma. Assim, nunca é demais recordar as lembranças do Natal, porém na sua simplicidade, que indicam à terra o caminho da manjedoura. Sem Jesus, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem a prática do Evangelho, tudo será perturbação e sofrimento das almas, presas ainda no turbilhão das trevas angustiosas. Porque, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nossa gratidão a Deus por mais um ano de vida, por termos chegado em mais um Natal,
E fica aqui nesse instante o nosso pedido a esse Mestre Maior, que ampare a todos os espíritos que sofrem, que estão perdidos. Nosso pedido para que retornem aos caminhos da esperança, da alegria. E o meu desejo a todos que tenham o Natal com muita paz, com muita harmonia. Lembrem-se de fazer a prece junto aos familiares, em gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Uma boa noite a todos. Boas tardes. Então vamos dar início à nossa segunda parte da reunião de hoje, escolhendo o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espiritismo deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, essas instruções é de Lázaro, em Paris, 1862, está no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Ele é justamente 1800 anos depois, uma atualização, né? Uma explicação
do que Jesus colocou como o maior mandamento, né? Nós lemos há pouco tempo, está no Evangelho, mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm todas as leis e os profetas. Mateus 22, 34 e 40. Então, Jesus colocou isso na sua vinda, né? Abrindo as portas do entendimento da humanidade. Kardec, né? Através da obra dos Espíritos, ele reacende esse ensinamento, mostrando que os ensinamentos de Jesus, eles valem para qualquer época e para qualquer lugar. Por quê? Porque se está lidando com leis da natureza. E as leis da natureza não dependem do lugar nem do tempo. Então, o que Jesus falou é a verdade em função do que o universo foi pautado sobre isso. Tanto que os Espíritos instruem agora de uma forma mais detalhada, né? Quando ele coloca que no começo existem apenas instintos, né? Instintos de preservação, né? Então nós vivemos basicamente para a própria preservação e a preservação da espécie, né? É essa a nossa finalidade, queremos sobreviver. Atendidas essas necessidades materiais, nós começamos a despertar outras preocupações, não só com o próprio indivíduo, mas com quem está próximo. É a preocupação com seus filhos, é a preocupação com a família. E à medida que vai avançando essa compreensão, ele passa a se preocupar também que essa proteção, essa segurança perdure, que ela não seja só diária, e para tanto ele tem que se unir às outras famílias, compor a sociedade, e com o passar do tempo, aumentando esta preocupação, ele atinge o instante em que a vida passa a ter um outro enfoque. Então ele se preocupa com o além do momento, além do presente, no futuro, inclusive no futuro após a morte, né? Esse desenvolvimento, instintos, né? Instintos, depois ele passa a ter sensações, depois ele passa a ter raciocínio, depois ele passa a ter sentimentos. Não são instantes, né? Na medida que ele tem instintos, ele vai fragmentando alguns sentimentos, mas de forma grosseira, né? Como se fossem estágios. Nós já várias vezes falamos que nessa história dos instintos, hoje o vocabulário que a gente coloca para isso são os desejos, né? Instintos e desejos estão ligados à nossa concepção biológica. Então é o que a gente deseja, é o que o corpo deseja, né? Porém, nós não somos dominados pelo corpo, não deveríamos ser dominados pelo corpo. Nós, na medida que desenvolvemos a razão ela vai controlando os desejos, né? A razão, ela expressa-se no que a gente chama de vontade. Então, vontade é o resultado da razão e desejo é o resultado do corpo. Então, a vontade é que vai dominando os desejos, né? É isso que mede a evolução do homem, como ele colocou aqui. Na medida que você impõe a sua vontade sobre os próprios desejos. Um filósofo moderno, né, Kant, colocava que o homem livre é aquele que não faz o que deseja, né? Como consequência, ele só faz aquilo que ele tem vontade. Ele se libertou, ele adquiriu a maioridade. É quando ele não faz, ele faz aquilo que ele tem vontade, não o que ele deseja, nem a vontade dos outros, né? Esse processo evolutivo, né, da vontade, né, que é a moral, na prática da moral, acaba se despertando os sentimentos, né? Então, na nossa vida, nós temos um grupo de pessoas que não são agradáveis.
Porém, nós temos um outro grupo de pessoas que não são desagradáveis, né? A gente não sorri com essas pessoas, né? A gente sorri com as pessoas que nos são agradáveis, né? E aí, como é que a gente faz com essas pessoas que nos afetam de uma forma até triste, né? A gente respeita. A gente primeiro tem que respeitar. Amar eu não vou conseguir instantaneamente, né? Eu tenho um problema com o indivíduo, nós não batemos, uma série de coisas, sempre que se encontra é discussão. Então, o que a gente faz? Amar é difícil. Então, como é que você começa? Respeitando. Respeitando é moral, é vontade, é razão. Então, trate com respeito, né? De tanto tratar com respeito, nós vamos descobrindo as necessidades próprias e do outro e vamos identificando algumas coisas em comum. E aí passamos a despertar alguma simpatia, né? Algo de agradável, e com o tempo nós podemos converter esta animosidade numa afetividade positiva, né? É mais ou menos isso que Joana de Ângeles coloca no primeiro capítulo do livro dela, Jesus na Atualidade, e que é exatamente o que o Evangelho falou, só que agora nos anos 2000, né? Então nós temos lá no tempo de Jesus ele falando uma coisa, Kardec falando a mesma coisa, através dos espíritos falando através da obra de Kardec a mesma coisa, e Joana de Ângeles colocando isso de uma forma muito presente, só que agora dentro de um conceito mais introspectivo, porque hoje nós já nos conhecemos um pouco mais, a ciência desenvolveu, a psicologia começou a desentranhar o inconsciente do espírito, né? Então, ela, usando desta base, né, ela traz justamente a atualidade dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Então, quando a dor, né? Que é a dor? É o distanciamento entre o que ele tem e o que ele gostaria de ter, né? Então, isso faz com que ele reflita da necessidade de mais alguma coisa do que ele já conquistou. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. Olha que interessante. Quer dizer, nas nossas lutas, né, o incômodo, o desconforto, nós somos contemplados com alguns momentos de paz. E isso é tão gratificante para o espírito que ele busca isso constantemente, justificando inclusive por que a gente não sai da casa de Fabiano, né? É muito comum as pessoas falarem assim: eu venho aqui na casa de Fabiano há tanto tempo porque eu me sinto bem, né? Não é porque ela está sendo convencida a vir, não entra razão aí, entra sentimento. Que sentimento é esse? No caso, paz, sensação de conforto, né? Então ela não sabe explicar, mas ela continua indo. No começo são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade, com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende e sobe, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Tropismo, só para vocês terem uma analogia, a gente chama de fototropismo, é quando as plantas procuram a luz. Você põe a planta onde você quiser, mas ela vai buscar a luz, né? Geotropismo é quando ela procura uma verticalidade na posição, a planta. Nós somos atraídos pelo amor, né? Nós somos atraídos, mesmo inconscientemente, né? Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração
quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com a indiferença pelas emoções do belo e do nobre e do sadio. Então, o que significa isso? André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, ele fala exatamente isso. Nós trazemos uma carga evolutiva que nós chamamos de pensamentos reflexos, que representam o que eu sou, só que quando eu busco algo diferente, tem a resistência de tudo isso, né? Essa dificuldade, essa montanha que temos que mudar. E o diferente é buscado, muitas vezes, intuído pelos espíritos. Então, eu tenho um comportamento próprio, sou induzido a fazer algo diferente. Esta luta contra essa resistência é que ela menciona aqui, né? E como resultado dessa luta, chegamos a uma síntese que passamos a colocar junto com esses pensamentos reflexos, e assim nós mudamos passo a passo. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, né, comer, dormir e se reproduzir, busca apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para as realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passa a significar de meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. É aquela fase comentada no Evangelho que está deixando os instintos para ir para a razão e a razão aprimorando no sentido moral. O psiquismo divino nele latente responde ao apelo das forças superiores e desatrelar-se do cárcere celular qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Então nós trazemos dentro de nós o psiquismo divino, o que nós temos dentro de nós, que é o reino de Deus dentro de nós, porque somos filhos de Deus. E isso é que nos impulsiona até contra a nossa vontade consciente, né? Porque estamos atraídos pelo Pai, né? O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Experimentado em prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos, que a partir de então já não cessam, desde que, encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. São as conquistas gradativas. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmo biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é um quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem a qual a vida perece. Tudo isso e muito mais, na área dos automatismos fisiológicos, a interferir nos de natureza psicológica. Então é a matéria oferecendo uma resistência à mudança do espírito. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de força e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultante dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina a altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade
é perda de um estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu seio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. E aqui, ele, Jesus, não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. O verbo ser, né? Se tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Pois bem, é muito importante que a gente guarde, né, a postura dele em relação a não assumir as responsabilidades do outro, orientar, e não enfrentar as adversidades com ira ou medo, né? É com serenidade. Que possamos refletir sobre essas palavras, para que possamos enfrentar as próprias resistências e dar um passinho a mais na mudança e no nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boas tardes e boa semana.